Olá, meu querido irmão, minha querida irmã do canal Fatos e Palavra. Neste vídeo de hoje nós iremos trazer um testemunho poderosíssimo que Jesus, quando tem plano na vida de alguém, não importa onde você esteja, Ele vai em busca da sua alma, Ele vai em busca de você porque Ele quer usar você nessa terra. Esse testemunho, meus irmãos, eu tenho certeza que vai servir de exemplo para muitas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, que não querem saber de Jesus. E eu quero aqui também deixar o nosso contato, caso você tenha um testemunho para passar para nós, para que nós estejamos mostrando o seu testemunho aqui no nosso canal, que pode edificar a vida de muitas pessoas. Já peço também que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e com certeza este canal agradece aí a sua ajuda e a sua colaboração. Ouça, assista esse testemunho e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém. No islamismo não é perdão, não existe perdão. É dente com dente, olho com olho. Se você mata o seu filho, eu mato os dois dos seus filhos. Se você mexeu na minha guarda-roupa, eu queimo seu guarda-roupa. Se você bateu na minha mulher, eu bato e mato sua mulher e seus filhos. Não é perdão. E no Oriente Médio e Norte da África nós temos um crime chamado crime de honra e vergonha. Ou seja, se você mata sua esposa, seu filho, porque ele blasfemiou contra Deus e você tem provas, você não será preso, porque é um crime de honra e vergonha. E o que acontece? Essa mulher contou a história para o marido, e por causa da honra e vergonha, o marido cavou embaixo dos escadas da casa, enterrou a mulher dele viva. E não apenas a mulher, a filha dele de 11 anos. Que a graça e paz do Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo, seja com cada irmão aqui, hoje e para sempre. Os irmãos podem sentar. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, na primeira carta do Paulo, na primeira Coríntios, capítulo 1, os versículos 27 até 31. Eu costumo dizer que todos os crentes têm um texto sagrado, talvez mais pessoal. Aquele texto que quando você lê ele, você fala, esse texto aí é texto da minha vida. A palavra do Deus tudo é viva. A palavra do Deus tudo é eficaz. A palavra do Deus tudo é linda, poderosa. Mas sempre tem um texto que você talvez se identifica mais com ele. E 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 27 até 31, talvez um resumo da minha biografia com Cristo. Quando eu olho para esse texto, eu lembro da minha vida. Quando eu olho para esse texto, eu olho para o que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida, num lugar onde gente jamais imagina o Evangelho pode chegar. Diz assim o texto sagrado. Mas Deus escolheu que para o mundo loucura, para envergonhar aos sábios. Ele escolheu que para o mundo fraqueza, para envergonhar as fortes. Ele escolheu que para o mundo insignificante, desprezado, que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglórie diante dele. Porém, vocês são dele em Jesus Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e rendição. Para que, como está escrito, aquele que se glória, glória-se no Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para vergonhar as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas para vergonhar as fortes. E Deus escolhe as coisas insignificantes, que nada é, que talvez para você não tem valor nenhum, para um único motivo, para que o nome dele seja glorificado. Meus irmãos, eu nasci durante toda a minha vida em Marrocos, foi criado minha vida toda em Marrocos. Eu sou refugiado religioso diplomático no Brasil, isso não é importante na minha história. Entrei em Brasil em 4 de agosto de 2013, ou seja, tenho 4 anos e poucos meses no Brasil. Confesso para vocês que português é uma das línguas mais difíceis que encontrei na minha caminhada. E quando você fala marroquino, você está falando muçulmano. É novidade para nossa sociedade marroquina. Você fala que você conhece um marroquino e crente no Senhor Jesus. Não existe. O marroquino já nasce muçulmano, segundo o nosso povo.
Marrocos é um país na norte da África, que a língua oficial dele é árabe, segunda língua oficial é francês. Nós temos 3 fronteiras, temos uma fronteira com Espanha, do 15 quilômetros da água, temos uma fronteira com Algéria e nós temos fronteira com Mauritânia. E Marrocos é um país de monarquia. Eu nasci dentro de uma família monarca, meu pai até hoje é a maior autoridade religiosa do país. Quando eu entrei no Brasil e pedi refúgio religioso diplomático, vários irmãos falaram para mim: irmão Mehdi, você está perdendo tempo. Vai pedir outro refúgio, o irmão é casado, faz uma permanência no país baseada ao casamento. Falei: meu irmão, Deus que me convidou, responsável sobre o convite. Eu sou refugiado religioso diplomático. Meus irmãos, confesso que eu tive várias entrevistas. Passei talvez os primeiros 2 anos mais difíceis da minha vida. Várias entrevistas com Polícia Federal, com o Ministério da Justiça. E após 2 anos, foi declarado como o único refugiado religioso diplomático da nacionalidade marroquina na história do Brasil. Refugiado para um único motivo: por causa do Evangelho. Desde a minha adolescência, eu sabia bem claro qual é o meu trabalho no país. Eu sou filho mais velho de um líder religioso, e significa que eu sou futuro líder religioso do país. Se você quer fazer algum curso específico, pode fazer, mas você é futuro líder religioso do país. Nos nossos países, não é nós que escolhe o que é o melhor para nós. Nossos pais escolhem o que é melhor para nós. Eu estava brincando um dia num congresso e falei para eles: é cultural, mas para vocês não é cultural. No cérebro marroquino, antigo, hoje não é tanto assim, a mãe que escolhe a esposa para o filho. Por quê? Porque o filho, ele confia no pai dele de tal maneira que ele diz que minha mãe vai escolher uma mulher linda, abençoada e reta. Então eu vou confiar na minha mulher, na minha mãe. Para vocês aqui isso é doido. Mas é totalmente diferente o cérebro deles. Eles pensam dessa forma. Eles pensam dessa forma. Então desde criança sabia meu papel, bem claro. Eu sou o filho de um líder religioso. Ou seja, futuro líder religioso do país. Estudei na escola do Família Real até 16 anos da minha idade. Terminei o baccalaureate, ensino médio. E aí, como nós temos regras, como um país, uma monarquia, todos os membros da Família Real do Marrocos, com 16 anos, eles saem do Marrocos, eles vão para a Europa para abrir a mente deles e depois voltam para Marrocos. Por que vai para a Europa? Marrocos foi colonizado pelos franceses até 1950. Então, nós temos vários intercâmbios com Marrocos e França. O marroquino fala francês fluente. Jamais você pode identificar um marroquino falando francês com sotaque marroquino. Porque desde criança nós falamos árabe e francês. Eu não posso mentir e falar que eu sou brasileiro, porque português é uma língua difícil. Já identifica que eu não falo português perfeitamente. Então, com 16 anos, eu saí do Marrocos e fui para algo mais fácil para nós, como bolsa do governo. Então eu fui para a França para estudar talvez das melhores universidades do planeta. Talvez se você não conhece essa faculdade, você está usando esse sistema na sua casa. Microsoft. Talvez você tenha um computador, tem um sistema chamado Windows. Então eu fui como bolsa do governo com 16 anos para a Europa para estudar numa universidade do Microsoft. Fiquei 4 anos, estudei engenharia do software, área de qualidade do software, do programação, em português. E fiquei 4 anos lá. Depois de 4 anos, eu voltei para Marrocos sabendo como vai terminar a minha jornada. Então voltei na Marrocos com engenheiro, simplesmente para fazer um curso de teologia do islamismo. Porque na Marrocos, se você é filho do presidente da república, você vai fazer um curso de teologia do Islã. Se você é filho de um médico, você vai fazer o curso de teologia do Islã. Se você é um filho de um pedreiro, você vai fazer um curso de teologia do Islã. Porque religião e política andam lado a lado e nós não podemos separar essas duas coisas. Quando você fala de religião, você fala de política. E quando você fala de política, você está falando de religião. Nós não podemos separar essas duas coisas. Então, como engenheiro, entrei na Marrocos, me inscrevi na faculdade de teologia do Islã na minha cidade capital, Rabat. E comecei a estudar o primeiro ano. E aí o segundo ano era meu trabalho do TCC, o trabalho de conclusão do curso, meu mestrado. Sabendo que a segunda lei marroquina, se um marroquino foi pego com uma Bíblia escrita em árabe, 2 anos de cadeia. Em Marrocos, se um marroquino foi pego confessando outra fé, segundo a lei, a fé dos pais e mães e avós, que é o islamismo,
e você declara que você abandonou o islamismo, 5 anos de cadeia. Se você foi filho de uma autoridade e você faz parte do governo do país, você some ou você perde a cabeça. Mas foi dentro desse lugar, foi dentro desse país, foi dentro dessa família, o Cordeiro do Deus revelado na cruz salvou minha vida. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para vergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas fracas, insignificantes, desprezadas e que nada é, para reduzir que nada é, para um único motivo, para que o nome dele seja glorificado. Se você ler toda a história da Bíblia, todos que passaram, foi a única mensagem deles, que é o nome do Senhor seja glorificado. Eles não pregaram que você do empregado você vai virar patrão. Eles não pregaram que é do pobre você vai virar rico. Eles não pregaram que você vai viver uma vida perfeita, sem problemas. Eles contaram uma história só, que nós fomos um povo que vive na lâmina do pecado e fomos resgatados pela mão poderosa do Senhor. Foi a única mensagem deles, que o nome do Senhor seja glorificado. Entrei naquele seminário de teologia do islamismo, é claro, para estudar o islamismo. Entrei na faculdade, estudei 1 ano, islamismo em geral. 2º ano, você faz uma especialização em estudos islâmicos. E foi minha especialização, Al-Hadith. Al-Hadith é um estudo do 2º livro mais sagrado depois do Alcorão. Tudo que o profeta Muhammad, que é o profeta dos muçulmanos, diz. Então eu fiz um estudo específico nessa área. E no final do TCC, Senhor Jesus, dentro do Marrocos, dentro de uma faculdade de teologia do Islã, ele usou meu professor muçulmano para me dar uma tema muito curiosa do meu TCC. Ele veio até mim como um livro verde, bem fino, talvez do 30, 25 páginas, bem fino aquele livro. Ele disse para mim, Mehdi, e eu tenho uma tema muito curiosa por seu TCC esse ano. O tema do seu TCC esse ano vai ser comparação sobre Bíblia e Alcorão. Senhor Jesus usou um muçulmano que não tem Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus usou um muçulmano que não tem Espírito Santo de Deus, dentro do Marrocos, dentro de uma universidade de teologia do Islã, para me dar uma Bíblia, para um único motivo, para que o nome do Cordeiro seja glorificado. Porque Deus escolhe as coisas loucas. Meus irmãos, se nós não queremos pregar o Evangelho, Deus está usando incrédulos, muçulmanos, terroristas, para que o nome dele seja glorificado. Paulo, na sua última carta ao jovem Timóteo, dizendo para ele, Timóteo, prega a palavra, porque Deus está manifestando em toda a terra. Por causa disso, prega a palavra. E se nós não queremos pregar, Deus está usando pessoas que a gente jamais imagina para pregar. Parece-me que Deus está usando aquelas pessoas que estão longe da palavra, tão longe da palavra de Deus. Ele usa eles, ele traz eles para nós que nós tão pertos, mas tão pertos da palavra. Porque Deus escolhe as coisas loucas e fracas e insignificantes e que nada é. Se um filósofo entrar nós, está esperando a lógica, diz do comércio, estou dizendo para você que Deus não é lógico. Deus mediu o universo em palmas. Deus sabe quanto fio de cabelo você tem na sua cabeça. Deus sabe o que você pensa e o que você imagina. Deus está verificando e sabendo o coração de cada um aqui. Ele me deu o Evangelho de Lucas. Eu lembro que é um livro bem fino, Evangelho de Lucas. E aquele Evangelho de Lucas chegou na Universidade de Teologia do Islamismo através da seguinte história. Resumindo a história. Na Marrocos nós temos um orfanato há mais de 30 anos. Esse orfanato foi fundado por alguns irmãos nossos americanos que foram ao Marrocos para fazer esse orfanato, para cuidar de crianças que não têm pai, não têm mãe, e também pregar evangelho para essas crianças. O governo marroquino já descobriu
que aquele orfanato é um campo missionário para evangelizar as crianças. Então ele avisou a liderança e disse para eles: olha, vocês têm 48 horas para sair de Marrocos. E aí aqueles irmãos falaram: não, Marrocos é nosso país, é para cá, nós não vamos sair. Então o governo diz: olha, se a gente prender esse povo, os direitos internacionais vão entrar em acesso, em embaixada. Então nós temos que fabricar uma coisa para prendê-los. E como esse povo é profissional para fazer um negócio tão bem feito para te levar para a cadeia, eles dizem no processo que esses homens de Deus estão abusando das crianças sexualmente. Tudo aquela equipe americana foi 10 anos de cadeia para cima. Até aqui está tudo bem. Entraram lá, acharam muito material do evangelismo. Dos materiais que acharam lá, Evangelho de Lucas, caixas do Evangelho de Lucas. E os caixas do Evangelho de Lucas foram para onde? Para o seminário de teologia, do islamismo, para seja criticada. Eu conheço muitas pessoas dentro daquela universidade que leram aquele livro, que pensaram foi modificado para criticá-lo. E Deus modificou a vida deles. Porque Deus escolhe as coisas que a gente não imagina para glorificar o nome dele. Eu peguei o Evangelho de Lucas e, meus irmãos, eu estava muito empolgado, porque eu estava segurando um livro que é proibido por lei você segurar. Eu estava segurando um livro e na minha mente dizendo: nem um marroquino tem. Porque se um marroquino tem, pode falar, 2 anos de cadeia. Peguei o Evangelho de Lucas, coloquei na minha mochila, empolgado ainda, indo correndo para casa, e aí o líder religioso disse: não, vem aqui, filho. Está pensando que é brincadeira? Me levou na diretoria, escreveu um artigo para mim. Uma autorização, dizendo que eu estou andando com um livro não permitido por lei. Esse livro deveria ficar 90 dias comigo e seja devolvido para a faculdade de novo. Vou confessar uma coisa para vocês: eu nunca devolvi o Evangelho de Lucas mais. Peguei o Evangelho de Lucas como uma autorização e comecei a tremer, curioso para saber o que tem dentro desse livro. O que os muçulmanos pensam sobre a Bíblia? Você perdeu a aula de ontem. Mas basicamente é assim: os muçulmanos acreditam que a Bíblia foi modificada, não é a palavra do Deus correta. E se você pergunta qualquer muçulmano, tá ok, se a Bíblia foi modificada, então me dá o cópia original. Ele não tem resposta. Ou você fala para ele: tá ok, Deus tão poderoso que ele não consegue proteger tua palavra? Você fala que a Bíblia é a palavra de Deus, ok, mas foi modificada? Como assim? Mas quanto nós conhecemos a verdade nos liberta. A Bíblia é o único livro, meus irmãos, que quando a gente lê, a gente descobre umas coisas das nossas vidas. Você quer que Deus fale contigo? Pega a Bíblia e começa a ler com voz alta. Deus está falando contigo. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, eficaz. A palavra de Deus é a única palavra que entra no qualquer coração, do rico, do pobre, do rei, do príncipe, sem pedir autorização para ninguém. A palavra de Deus, ela confronta e ao mesmo tempo ela consola no seu coração, porque ela é uma palavra viva. Peguei o Evangelho de Lucas e perspectiva, pegar o Corão, pegar o Evangelho de Lucas e todas as temas que tem no Corão e os temas que tem na Bíblia, e tem que comparar essas 2 coisas. Vou te dar exemplo: o amor de Deus na Bíblia e o amor de Deus no Corão. O perdão na Bíblia e perdão no Corão. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que na primeira vez que li o Evangelho de Lucas, eu repetia o Evangelho de Lucas diante de graça de Deus mais do 15 vezes por dia. E você vai entender por quê. A literatura no Oriente, em nossos países pelo menos, é algo muito normal. Meu pai falava: casa sem biblioteca é um cemitério. E meu pai falava também: quem não leia, ele não produz. Como nós vamos produzir se nós não lemos absolutamente nada? Então, eu li o Corão várias vezes, e um capítulo alcorânico é 3 vezes mais Evangelho de Lucas, que você não está entendendo absolutamente nada. Você lê uma coisa e o texto te leva para outra coisa, e aí se você não é um estudioso do geografia alcorânica, do contextos alcorânicos, você não entende absolutamente nada. Evangelho de Lucas, eu estava entendendo tudo o que estava acontecendo. E não apenas isso que é o curioso, porque na cada leitura que eu leio, eu vejo uma coisa que não vi na outra leitura, e aí eu leio de novo. E aí na segunda leitura, eu vejo algo que não vi na terceira leitura. E aí eu leio de novo. E aí na quarta leitura, eu vejo algo que não entendi na terceira leitura. E eu tenho que repetir de novo. E comecei a dizer que esse livro é mágico.
Mas a pura verdade é que a palavra de Deus é viva. Eu lembro daqueles momentos que eu decorei o Evangelho do Lucas, ainda muçulmano, dirigindo o carro. E aí de repente eu começo a repetir o Evangelho do Lucas, sem querer. E aí de repente paro e diz: o que eu estou falando? O que eu estou dizendo? A palavra do Deus chacoalhou meu coração de tal maneira que eu teve vontade de derrubar vários textos bíblicos e colocar no Alcorão, mas eu não consigo. E me deixa te dar um exemplo no comparações que eu fiz. A perdão, por exemplo. A perdão talvez coisa mais complicada, mais difícil dentro da nossa comunidade evangélica hoje. Você perdoar. Meus irmãos, a pura verdade é que quanto hoje nós lemos textos bíblicos sobre perdão, parece-me que eu estou contando para a igreja um filme 3D. Ou talvez estou cantando uma fantasia, ou talvez estou contando um teatro. Mas meus irmãos, isso é o Evangelho. Se você quer ele, pega ele tudo. Ou se você não quer ele, deixa ele tudo. Imagina comigo quando Jesus sobe nos montes do Jerusalém, dizendo para os judeus que o Império Romano tomou as terras deles. Olha, se um judeu te deu uma tapa, te agrediu, dê ao outro lado, sabendo que a terra é sua. Se alguém roubou seu casaco, deixa o casaco para ele. Ora por seu inimigo, perdoa seu irmão. Imagina aquele pessoa ou aquele mulher que acabou com sua vida, ruinou sua vida. Você consegue perdoa ele ou perdoa ela em nome de Jesus? Você consegue tirar todo aqueles feridas, todo aquele ódio dentro do seu coração e coloca no altar do Senhor? Ou você é um grande mentiroso que você pede para que Deus te perdoar nas suas orações como você perdoa os outros? No islamismo não é perdão, não existe perdão. É dente com dente, olho com olho. Se você mata o seu filho, eu mato os dois dos seus filhos. Se você mexeu na minha guarda-roupa, eu queimo o seu guarda-roupa. Se você bateu na minha mulher, eu bato e mato sua mulher e seus filhos. Não é perdão. Meus irmãos, eu sei que é muito difícil orar por seu inimigo. Eu sei que é muito difícil perdoar aquele que te machucou. Eu sei que é muito difícil esquecer das feridas. Mas nós somos aqui, por isso, para buscar santidade e aprender mais com o Senhor. Há várias comparações que eu não dá tempo para fazer elas. Há várias comparações que chacoalharam o meu coração. E na cada comparação eu tenho certeza absoluta que essa palavra chamada Bíblia é a palavra de Deus. Mas na outro lado da minha mente eu dizia: mas será que meu pai está errado? Meu pai é a maior autoridade religiosa do país. Agora Marrocos toda vai para o inferno, só esse povo chamado Evangelho que vai para o paraíso? Mas me deixa te falar, quanto nós conhecemos a verdade nos liberta. Logo após esse trabalho, eu preciso, ainda na TCC, trabalho de conclusão do curso, entrevistar um líder religioso da Bíblia em Marrocos. E aonde vou achar esse homem de Deus? Comecei a pesquisar, não achei absolutamente nada, e aí decidi perguntar ao meu pai. Eu lembro bem claro do Cicera. Era um dia da manhã cedo, eu disse até o escritório do meu pai, ainda na nossa casa. Meu pai estava recebendo visita de um líder religioso de uma região do país. E na meia da reunião eu entrei e disse: pai, eu preciso de sua ajuda. Não sei se o senhor sabe, mas eu tenho um trabalho, comparação sobre Bíblia e Alcorão. Meu pai ficou assustado, se levantou imediatamente. Ele falou para mim literalmente: quem é este jumento que te deu esse trabalho? A palavra jumento é algo carinhoso para nós. A Bíblia fala, volta na Gênesis 16. Quando a Bíblia fala que os ismaelitas, que os árabes, são jumentos selvagens que vivem nas fronteiras. A Bíblia usa essa linguagem. Volta, Gênesis 16. Eu falei, o fulano do tal que me deu esse trabalho. E aí, enquanto aquele líder religioso que estava com meu pai viu a cena, eu segurando o Evangelho do Lucas, falando com meu pai, ele se levantou e disse assim: olha, senhor Omar, o nome do meu pai é Omar, seguinte, esse livro que seu filho está segurando, ele fez lavagem cerebral na cabeça de muita gente.
O cara foi um profeta. Meu pai falou, não fala isso. Esse livrinho não vai fazer nada na cabeça do meu filho. E aí meu pai participou da minha conversão e me deu o contato do melhor amigo dele que estudou com ele em Londres. Que hoje não é mais melhor amigo dele, porque é meu pastor hoje. Justamente porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para vergonhar sábios. Obrigado, minha irmã. E Deus escolheu as coisas insignificantes, desprezadas, que nada é, para um único motivo. Não é para que o nome do Mehdi seja glorificado, não é para que a minha história bonita seja glorificada, mas para que o nome de Cordeiro seja glorificado. Meu pai teve uma experiência na época da vida dele em Londres. Ele estudou como um libanês iraquiano, um árabe. E esse homem era muito chegado ao meu pai. Ele sabia quem é meu pai, o cargo que meu pai ocupa no país, em Marrocos. Mas ele tem um carinho muito especial para meu pai. E meu pai tem muito carinho por esse homem. Ele sabe que ele é cristão, baseado nas palavras que ele usa no dia a dia. Por exemplo, ele não fala Assalamu alaikum, que a paz seja com vocês. Ele fala An-ni'matu wassalam, graça e paz, que é uma expressão cristã. Então, através de umas coisas, meu pai identificou que esse libanês iraquiano é muito provável que ele é cristão. Mas meu pai não sabia que ele é pastor também. Então meu pai me deu imediatamente e-mail dele e diz, olha, eu conheço um cristão muito especial, escreve para ele e pede para que ele te ajudar. Então, primeira vez na minha vida, em 2009, eu escrevi um e-mail por um pastor. Eu escrevi dizendo, olá, meu nome é Mehdi, sou filho do senhor Omar, eu preciso muito de sua ajuda. Eu tenho um trabalho de comparação sobre a Bíblia e o Corão, e eu tenho apenas 32 perguntas criticando a Bíblia. Se o senhor pode me ajudar. Ele me respondeu logo após aquele dia e fiquei muito feliz pela resposta dele, animado, feliz, alegre. Eu lembro que nós trocamos vários e-mails durante 15 dias. Eu perguntava, ele respondia. Eu agredia ele com o meu jeito tão errado. Ele respondia com muito amor e carinho. E através daqueles e-mails eu sentia que esse cara que é especial. Que esse cara tem uma coisa especial. Após 15 dias, ele decidiu para que nós gravamos essa entrevista. Então, eu sem demorar, comprei minha passagem para Londres, viajei até Londres, cheguei no aeroporto, e aí eu vejo o pastor Abdul Qadir, literalmente o nome dele significa Filho do Poderoso, como uma placa, escrito nela, Irmão Mehdi. Falei, esse cara é maluco. E aí, desde lá, ele me batizou desse nome, né? Desde aquela época, irmão Mehdi ficou 8 anos para trás. Eu lembro bem claro daquele cena. Chego, aquele pastor com aquele placa, abracei ele, agradeci para ele me receber. E no meio do agradecimento ele me parou e disse para mim, olha, eu preciso falar para você algo urgente que Deus está colocando no meu coração. Posso falar? Falei para ele, pode. Ele disse para mim, Mehdi, eu conheço seu pai antes do que ele casa com sua mãe. Eu conheço seu pai quando eu era jovem. Ele fez comigo doutorado na política do Oriente Médio e Norte da África. Eu conheço seu avô. Eu conheço dia do cerimônia que seu pai sumiu ao trono da liderança religiosa no país. Eu conheço sua família, literalmente, 32 anos. Eu gostaria de falar algo muito especial. Gostaria de dizer que durante esses 32 anos, eu e minha família estamos orando por sua família. Um amigo estava orando por um amigo dele há 32 anos. Lembram quanto a Bíblia diz que todos os povos, de línguas, raças e nações vai glorificar o nome do Senhor? Essa é a promessa. Vai ser povos, tribos, de várias línguas, de várias nações. Eles vão glorificar o nome do Cordeiro. Eles são lá irmãos lá marroquinos, irmãos libaneses, irmãos sírios, irmãos da Arábia Saudita, irmãos iraquianos, irmãos americanos, irmãos chilenos, irmãos argentinos, irmãos espanhóis. Todos eles filhos do mesmo pai.
glorificando o nome do Cordeiro. Nós cremos nisso. Quando ele falou aqui, ele falou muito obrigado. E foi para a casa dele. Fiquei 4 dias. Durante esses 4 dias que eu fiquei, eu perguntava, ele respondia. E eu perguntava, ele respondia. Ele não falava nada mais, ele não falava nada menos. Ele não me falou que Jesus me ama, ele também. Ele não me deu um folheto de evangelismo, é bom fazer isso. Ele não me deu uma Bíblia do presente, é bom fazer isso. Ele não falou que Jesus morreu para mim, é bom fazer isso. Mas ele fez algo muito curioso, que é a minha oração, que Deus nos dá esse dom, que esse homem Deus deu para ele. Ele pregou o evangelho através de sua própria vida para mim. O pastor Abdul Kader, dos poucas pessoas que quando olha para a vida deles, eu lembro do Jesus. Como esse homem trata os filhos, como esse homem trata a esposa, como esse homem trata os familiares dele. Meus irmãos, nós somos pecadores, nós somos sujos, mas isso não significa que você tem que parar de buscar santidade. Quatro dias, e na minha mente tenho certeza absoluta que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas ainda é medo na minha mente, ainda uma pé dentro da igreja, uma pé fora da igreja, dizendo, será que é o mundo, tudo está errado, sou esse povo que está falando a verdade? Após 4 dias, numa noite, eu chego na casa dos meus pais. Após uma viagem longa, e primeira vez na minha vida vou orar. Quando eu era muçulmano, eu orava 5 vezes por dia, direcionado a Meca. Faço umas rituais antes de orar. Mas essa vez foi totalmente diferente. Eu estava fedido do viagem, eu estava cansado. Eu não busquei direção alguma. Literalmente eu fiquei do joelho e peguei o Corão e peguei aquele Bíblia na outra mão e falei, Deus, será que existe um Deus? Salva minha alma, se eu tenho ainda uma alma. Esse livro chamado Evangelho, ele conta a história de um personagem, do Filho de Deus que fez carne e habitou entre nós e se humilhou de tal maneira que ele se fez servo, apanhou por causa do nosso, foi humilhado por causa do nosso. Diz do nascimento dele até o final do ministério dele, só problemas. Na barriga de Maria, acusada Maria. Ele nasce num lugar onde os animais descansam. Desculpa pela palavra, mas do lado do fezes dos animais, o rei dos reis nasceu. Logo após, o Pilatos começa a perseguir as crianças para matar as crianças. E aí o Cordeiro do Deus, um judeu, fugindo, pedindo asilo religioso aonde? Em Egito. Logo após o ministério dele, começa a trabalhar e ele não tem outra opção para trabalhar. Só martelo e madeira, batendo dias e noites, simbolizando a morte dele na cruz. Após assumir o ministério público dele, resolvendo problema de pessoas problemáticas. Uma prostituta precisa do perdão. Um paralítico precisa do cura. Um cego precisa enxergar. Discípulos problemáticos, um traiu, outro negou. Mas ele nos amou primeiro e sofreu primeiro na cruz. E hoje a cruz está vazia, pois ele ressuscitou e venceu a morte para nos dar uma lição do que significa perdão e humilhação e sacrifício. Esse livro é tão fantástico que mexeu com minha vida. E na outra mão estou com outro livro chamado Alcorão, que vivi durante toda a minha vida com ele, mas nunca senti o que eu estou sentindo como esse livro chamado Bíblia, que tão pouco tempo está na minha vida. Meus irmãos, eu fui para cochilar, fui para descansar. Não sei se vocês viram algumas histórias de alguns muçulmanos que sonharam com Jesus. Alguém ouviu? Levanta a mão. Alguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Eu nunca sonhei, mas meu sonho é sonhar com Jesus.
mas minha maneira foi diferente. E você tem que entender porque os muçulmanos estão sonhando, porque é curioso. Na teologia do islamismo, Deus, ele não fala diretamente com o homem. Deus, para falar como um profeta, sabendo que profeta, uma pessoa santa, não tem pecado no islamismo. No islamismo eles acreditam que é profeta, não tem pecado. Mas Deus, para falar com o profeta, ele precisa de um anjo mais santo, para seja um mensageiro contra ele e Deus. Então imagina como Deus vai falar com um ser humano normal. Totalmente diferente da teologia bíblica. Deus veio para quem? Para os doentes, cansados, sobrecarregados, drogantes, traficantes. Todo aquele que a sociedade não quer, Jesus quer. Então Deus não fala. Mas Deus fala como maneira no islamismo. Deus fala através do quê? Dos sonhos. Ah é? Sonhos? Então vocês vão sonhar. Aconteceu uma história muito curiosa no Egito. Diz a história de fontes confiáveis dos nossos amigos do Junta Mundial. Convenção, uma agência missionária que pertence à nossa igreja batista. Um relato de uma história que foi publicada no Jornal Oficial do Egito, de uma egípcia que mora do lado de uma igreja evangélica copta. Essa moça, ela sonhou como um homem de roupas brancas, chamado Jesus, dizendo para ela: olha, eu quero salvar sua vida. Se você quer chegar até mim, vai lá, anda com aquele povo, que aquele povo vai te ensinar meu caminho. Ele apontou para a igreja evangélica lá. Essa mulher muçulmana, ela foi para a igreja, mas infelizmente foi expulsada, porque o pastor ficou com medo. Falou o seguinte: se a gente receber ela, o marido pode vir aqui, explodir a igreja, matar alguém. Então ela foi para outra igreja, foi recebida. Um dia decidiu contar o que aconteceu para o marido. E no Oriente Médio e Norte da África, nós temos um crime chamado crime de honra e vergonha. Ou seja, se você mata sua esposa, seu filho, porque ele blasfemiou contra Deus e você tem provas, você não será preso, porque é um crime de honra e vergonha. E o que acontece? Essa mulher contou a história para o marido, e por causa da honra e vergonha, o marido cavou embaixo das escadas da casa, enterrou a mulher dele viva. E não apenas a mulher, a filha dele de 11 anos. Meus irmãos, eu não sei como aconteceu, mas minha história, ela tem algo sobrenatural. Porque se você não acredita nas umas coisas bíblicas sobrenaturais do Senhor Jesus, você não precisa acreditar na Bíblia. Porque Paulo e Silas, eles teve umas visões, dizendo para eles: olha, vai para tal lugar. A Bíblia conta para nós várias experiências sobrenaturais. Mas que eu saiba que se mulher e filha dela ficaram enterrados 3 dias. Família do esposa começou a procurar. Marido fez do vítima e começou também a procurar. Um dia, os vizinhos de cima, escutando gritos embaixo das escadas, chamaram a polícia. A polícia foi imediatamente, cavaram. Meus irmãos, 3 dias, mãe e filha ainda vivos. Não me pergunta como, porque coisas do Deus eu não entro para perguntar. Eu não sei como. A Bíblia diz que é o coração do rei na mão do Senhor. Você pode dormir de um jeito e acordar de outro jeito. O Senhor Jesus pode, talvez, fazer uma coisa hoje na sua vida que você menos imaginar. E não porque eu preguei, não, porque Deus usou um pecador igual eu para trazer a tua palavra. Então, ainda vivos, eles vão para o hospital. Eles dão para eles os primeiros socorros. E o Jornal Oficial do Egito, animado, porque a notícia é quente. Um cara que enterrou a filha e a esposa vivos. Que é isso? Mas eles não sabiam que está esperando lá eles. Chegaram lá, mulher ainda de coma. Quando ela levantou, perguntaram a ela: nos conta o que aconteceu contigo. E ela começou a contar. O homem de roupas brancas, chamado Jesus, ele apareceu para mim no sonho e disse para mim: se você me ama, que chega até mim, anda com esse povo. Eu contei para o meu marido, ele me enterrou vivo. E aí filha começou a levantar e falar: mas mãe, conta para ele o que aconteceu dentro daquele buraco. E aí o menino de 11 anos começa a falar: o moço, todo dia à noite, o homem das roupas brancas, ele vem aqui e traz para nós alimentos para nos alimentar. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para vergonhar sábias. Ele escolhe as coisas fracas. Ele escolhe as coisas insignificantes. Ele escolhe as coisas desprezadas. Ele escolhe as coisas que nada é. Ele escolhe as coisas que você menos imaginar para o nome dele seja glorificado. Nosso Deus é um Deus que surpreende nossas perspectivas. Nosso Deus é um Deus
que toca nossos corações e que cura nossas feridas e que nos dá sempre nova vida com Ele. Comigo foi um pouco diferente. Ainda deitado dentro de um condomínio fechado, Palácio Real da Família Real do Marrocos, 15 quilômetros antes de você chega na cidade de Tuarega, que é a capital. Antes de você chegar lá, 15 quilômetros, Polícia Federal, Polícia Militar, Inteligência e Polícia do Rei. Telefone não funciona, nada funciona. Aonde a gente menos imaginar, alguém se converte. Ainda dentro de uma casa da maior autoridade do país, naquele soneca, eu ouvi uma voz, dizia: Mehdi, eu sou filho de Deus, fica em paz. Mehdi, eu sou filho de Deus, fica em paz. Mehdi, eu sou filho de Deus, fica em paz. E eu fechei meus olhos como um muçulmano incrédulo e abri meus olhos como um crente no Senhor Jesus. Eu era cego e agora vejo. Porque Deus escolheu as coisas loucas e fracas para glorificar o nome dele. Na mesma noite ainda, peguei o telefone e liguei para aquele pastor de Londres. Liguei e disse para ele: pastor, desculpa, estou ligando nesse horário, mas eu preciso falar também uma coisa que está no meu coração. Lembra que o Senhor diz, ao dia que cheguei no aeroporto de Londres, que o Senhor está orando para a minha vida há 32 anos? Ele disse sim. Falei: então, eu sou a resposta da sua oração. Nós somos filhos do mesmo Pai hoje. Nós somos filhos do mesmo Deus hoje. Ele me deu o primeiro contato da igreja subterrânea na Marrocos. E viajava toda sexta-feira, 650 quilômetros de carro. E volto 650 quilômetros de carro. Estaciono 5 quilômetros longe da casa do irmão. É um irmão americano. E aí quando chego lá, o irmão está tremendo, dizendo: será que se alguém atrás de você? Então entra, fecha a porta, fecha a janela, fala baixo. 40 minutos da Bíblia. E após 40 minutos da Bíblia, nós serão expulsados para não chamar atenção. E eu tenho que viajar 650 quilômetros, esperar outra sexta-feira para voltar de novo, para escutar sobre Jesus. Eu tive que viajar fora do Marrocos para participar do cultos, sem ainda minha família descobrir, até chegou o grande dia. Era dia do festa do Cordeiro. Todos os muçulmanos, eles compram um cordeiro para comemorar a grande história do Abraão e Isaac. Quando Deus falar com Abraão, sacrifica seu filho. Então os muçulmanos compram um cordeiro, eles pegam, e filho mais velho, ele sacrifica esse cordeiro. Eu sacrifiquei várias vezes. Mas chega uma hora que já chega. Eu já lembro bem claro desse dia, eu estava viajando fora do país, cheguei na noite do festa do Cordeiro. E aí eu abro meus olhos e o meu pai estava em pé, dizendo: Mehdi, seja bem-vindo. Eu estava onde? Eu falei no país onde estava. Ele diz: hoje é festa e você hoje será que vai sacrificar o cordeiro. Eu disse para ele: não, pai, dá para meu irmão Hamza Caçula. Ele diz: não, você. Mas falei: pai, esse menino tem que prender. Ele diz: não, é você. Meus irmãos, quando Deus fecha uma porta, está fechado, não tem jeito. Quando Deus abre uma porta, está aberto, não tem jeito. Eu olhava para a figura do meu pai. Eu sempre queria ser igual ao meu pai. Eu colocava minhas pernas onde meu pai colocava as pernas dele. Eu roubava a perfume do meu pai e coloca em mim para as pessoas. Cheira que eu tenho mesmo perfume da maior autoridade religiosa. E eu roubava aquele galabia do meu pai, aquele lençol do pregador muçulmano. Eu começo a pregar para as paredes. Eu começo a pregar para as ovelhas o islamismo. Eu queria sempre ser igual ao meu pai. Mas meu pai hoje ele fala que ele não tem mais um filho chamado Mehdi. Meu pai ele fala que Mehdi morreu no dia que ele disse que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nesse dia, eu olhando para o rosto do meu pai e disse para ele: pai, eu não vou sacrificar esse cordeiro. O Senhor não está entendendo o que está acontecendo comigo. Eu não vou sacrificar esse cordeiro, pai, porque meu cordeiro, ele já foi sacrificado, crucificado há 620 anos antes do islamismo. E meu cordeiro e seu cordeiro, chamado Jesus Cristo de Nazaré.
Eu lembro dessa cena como foi ontem. Meu pai, um homem diabético, caiu imediatamente. E minha mãe, ela começou a gritar e chorar, dizendo: filho, o que você está falando? Meus irmãos ficaram na paredes, paralisados, não entenderam absolutamente nada. E foi minha primeira saída de Marrocos. Mas se seu pai te abandona, seu mãe te abandona, seu marido te abandona, seu mulher te abandona, seu Pai Celestial nunca vai te abandonar. Há 5 anos eu não vejo o rosto do minha mãe por causa do Evangelho. Há 5 anos não posso olhar nos olhos do meu pai por causa do Evangelho. Proibido pesar em Marrocos. Proibido pesar em vários países. Por um único pecado que eu cometi. Porque eu declarei que é o Cordeiro do Deus Salvador da minha vida. Meus irmãos, eu perdi muita coisa por causa do Evangelho. Eu estou perdendo muita coisa até hoje. E talvez você está perguntando essa noite: será que isso que nós merecemos? Servimos Deus, deixamos nossos países, e isso que nós merecemos? E não existe uma resposta mais fantástica que a Bíblia, que a graça do Deus te basta. Problemas na igreja, Jesus, dono da igreja, a graça do Deus te basta. Problemas no trabalho, Jesus Cristo é dono do seu trabalho, a graça do Deus te basta. Problemas no seu casamento, Jesus Cristo, Ele é dono do seu casamento, a graça do Deus te basta. Eu perdi tudo por causa do Evangelho e ganhei tudo por causa do Evangelho. Eu pensava que eu sou membro da família real, mas agora eu sou membro da família real verdadeira. E nas minhas veias, e nas suas veias, anda sangue mais valioso do mundo, que foi derramado na cruz.